Amanhã ao meio-dia estou atacando? Isso, então, Não. mas aí, olha que situação complexa do ponto de vista da estratégia. Ele não pode dizer que ele vai fazer, só que tá todo mundo parado na fronteira. Como que ele vai criar uma situação aonde o primeiro movimento que ele der não telegrafe, não avise para o inimigo o que ele está fazendo? Porque, óbvio, estamos falando de guerra. O ápice da guerra é você fazer uma coisa Você surpresa. atacar primeiro, né? E atacar em surpresa, né? Para o outro não ter reação. Uma das possíveis interpretações tem tanta gente ali, porque ele vai simular uma coisa de um lado e, de repente, quando tá todo mundo achando que aquilo tá acontecendo daquele jeito, ele vai mexer no Vai ser um outro sinal. canto. Então, por isso também a quantidade, a quantidade, né, ou mesmo que seja esse o caminho ou a estratégia, não dá para você tirar que alguma coisa ele vai fazer. Quer dizer, eu não consigo enxergar uma saída da situação que ele se colocou. E eu não acho que ele se colocou sem querer nisso. Agora, o que pode acontecer é que se mantenha a situação por um bom tempo, né? É claro que depois dessa janela, a partir de abril, uma invasão fica muito mais complexa por causa das Do ponto de condições vista logístico, climático. Mas Também tem uma questão financeira, de claro, manter essas tropas ali. É caro paradas. manter as tropas lá. Eu também concordo que uma ocupação é cara e não seria tão popular, porque aí você vê a população Esfria. russa começa a ver também os caixões com a bandeira russa voltando. A ocupação soviética do Afeganistão foi muito pouco popular. Então, existe um risco também, porque pode haver uma maior resistência contra isso, né? Como aquele general, eu não acho que ele representa boa parte da população russa, mas existem algumas críticas internas. O problema com tudo isso realmente é que, mesmo com esse cenário descrito aqui pelo Reni, né, de pegar essa parte do sul da Ucrânia, você teria uma reação econômica grande. A Ucrânia entraria em confronto direto, o exército ucraniano combatendo tropas russas nessa região. E a Rússia não é só um grande exportador de energia, mas, por exemplo, também de trigo. É o principal exportador de trigo do mundo. Então, preço de energia, preço de alimentos, uma crise permanente. Eu confesso que é uma situação muito, muito preocupante. Mas aí tem um ponto interessante disso. Quem mais ganha com isso? Com o conflito? Não, com o aumento do preço dessas Claro, commodities. exportadores de... O próprio exportador. O próprio Putin. E isso começa a acontecer no momento que o preço da commodity já vem subindo, independente da crise. E já vinha subindo por várias questões. De pandemia, de inflação, de subida do preço do petróleo. Então, ele está ganhando mais dinheiro, está com mais caixa. Ele tem uma situação colocada com o Nord Stream 2, com o gasoduto. E ele tem a China do lado dele também, comprando muito dele. Ele tá com muitas alternativas e ele acha assim, até o Biden, que não tá funcionando bem, a cabeça dele não tá direita. Do Biden? O Putin com certeza faz essa leitura. O Putin tá fazendo essa leitura, não eu. Você não acha? Não entrou... Porque Não, acho que não. Acho que ele é só doido mesmo. Ele é assim normalmente, então? É, o normal dele. O Biden, se diz? O Biden. Eu acho que diz dele assim, não acompanhar mais. Não, acho que não. Acho que um político medíocre, mas que. Não, ele não é louco, Ele ele só não é medíocre. louco, é só ruim. Mas que Entendi. nunca. Também interessante. Não nunca tá senil, seria a pergunta. Não é. Eu não sei se ele não tá. Não, Eu acho que questiono se ele não tá. Me parece que ele tem falhas ali, lapsos Cognitivas. perigosos. E a questão da Alemanha, a nova liderança da Alemanha. O cara chegou com uma... Como é o nome do cara? Olaf Da Alemanha? Scholz. Olaf. Quando você olha pro chanceler, a coalizão que ele formou, ela não é a coalizão da Merkel. Ele não é a Merkel. É uma coisa, ela tá mais instável, ele tá tendo que se equilibrar. Os membros da coalizão ali, cada um tem uma visão de política externa bem distinta. Então, E para ele manter aquilo de pé, é por isso que ele tá meio vago, meio genérico. Ele precisa se achar também, assim. Mas a Angela Merkel também, muita gente falava, fraquinha e tal, e aí acabou ficando, né? O Olaf Scholz, eu acho que consegue se estabilizar. A Angela Merkel também não topou, assim, liderar toda a resposta geopolítica da Europa, porque a Alemanha não quer estar no meio disso. Não quer ter esse protagonismo. Eu só acho, um ponto que eu acho importante levar em consideração. A curto prazo, o Putin sim tem todas as opções,
Só que ele também não quer excessivamente depender da China. O acordo de gás que a Rússia fez com a China é bastante vantajoso para a China também, né? É claro, é de longuíssimo prazo, etc. Mas a China sabe que a Rússia não tem tantas outras opções, que é também uma relação assimétrica. Ou seja, a China tem uma capacidade enorme em moldar essa relação com a Rússia do jeito que a China gostaria. E só uma outra coisa que eu acho importante. Se a gente realmente for para a decisão de não operacionalizar o gasoduto, os ambientalistas na Alemanha, na Europa, que promovem uma virada energética, que eles chamam, né, dizendo que a Alemanha precisa apostar Revolução verde. na virada verde, renováveis, etc., vão ter um impulso enorme, porque é urgente a necessidade da gente apostar e não depender mais da Rússia. Não é só uma questão geopolítica, não é só uma questão ambiental, é uma questão geopolítica também. Então, ao longo prazo, eu acho que se houver de fato um confronto, aqueles que dizem, não, vamos manter a relação econômica aqui com a Rússia, vamos deixar a geopolítica de lado, eles obviamente serão enfraquecidos, né? Ou seja, o Partido Verde, eu acho que consegue utilizar também a crise com a Rússia para dizer a gente precisa rapidamente investir em todo tipo de renovável para acabar ou para reduzir ao longo prazo essa Então, mas dependência. esse longo prazo ele é muito longo. Ele é muito longo prazo. E ele precisa de uma consistência de coesão política por um espaço muito extenso, que vai ser muito mais fácil que essa conta que o Putin está fazendo. E claro, são apostas políticas, né, de cenários políticos. E o Putin está falando assim, mesmo no longo prazo, eles não vão conseguir se libertar de mim. A Europa vai depender de mim energeticamente. O gás natural, ele está aí, ele veio para ficar. O petróleo vai continuar sendo o que é. Eu sou o maior produtor de tudo isso. A China não vai parar de crescer, vai precisar do meu, não tem o que fazer. E eu tô agora numa posição lidando com líderes novos, eu tô melhor. Sim. Eu tô melhor e mesmo lá na frente eu não acho que vai mudar. Então eu acho que o Putin, ele tá fazendo esse cálculo e falando, essa é a hora de eu fazer esse movimento. Claro. O que eu tô curioso para ver é qual vai ser o teatro que vai ser criado pro início do estopim e do movimento inicial. Porque não vai ser assim um dia, Rússia por nada, eu não acho, né? Dado o histórico dele. Rússia por nada, tanques se movem e cruzam a fronteira. Não, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que até, não vou falar que é meio óbvio, né? Mas se ele não receber um ataque inicial, ele simula um ataque. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando de uma simulação, né? Eu não acho que ele vai receber o ataque, eu acho que ele vai simular. Mas eu tô curioso pra ver qual vai ser essa simulação e sobre o quê. O que ele vai... Porque assim, pra ele ter todo esse número de gente ali, não pode ser uma coisa tão pequena. Entendeu? Não, e você colocou muito bem, né? O cenário estava desenhado para ele. Porque nessa hora que o pessoal fala, vamos fazer